Bom dia, povo abençoado. Bem-vindo para mais uma live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Top Fits. Quem é Top Fit? Top Fit, você é de onde? Bom dia, Magno Vieira. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Raulino Sampaio. Bom dia, Joana. Joana, como estão as coisas aí no sul, Joana? Conta pra gente. Bom dia, Ricardina. Bem-vinda, Morena. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Rita. Certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que ele pode fazer. Eu aprendi. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Matusalém de Carvalho, meu VIP. Aperta o sinalzinho demais aí, Matusa, que hoje nós vamos nos divertir aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Matusalém, tem um sinalzinho de mais aí embaixo, tá? Depois você aperta pra mim aí. Galerinha, 7 horas em ponto, eu já tô com papel e caneta aqui, ó. Eu não sei se você traz papel e caneta para as nossas lives, mas eu não perco uma live sempre com papel e caneta para anotar tudo. A minha memória é grande, mas eu esqueço. Por isso que tem papel e caneta, beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa live Café com o Presidente. Live hoje, live especial. Hoje é dia de presidente da Herbalife aqui na live. Deixa eu adicionar meu amigo Matuza aqui, meu irmão. Vai chegando, vai entrando aí na live, já vamos começar. A gente começa sempre com louvor, né? E o louvor de hoje fala que Deus é Deus, independente de qualquer coisa. Matuza, já vai ajeitando aí que daqui a pouco a gente vai. Você cortou cabelo, Matuza? Rapaz, tá bonito. Tá bonito, né? Daqui a pouco a gente já começa, Matuza. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. A gente começa sempre com louvor. E esse louvor conta para esse Matuza, qual música que você quer? Aí ele falou assim: todas as suas músicas são boas, qualquer uma que você escolher é ótima. E eu falei assim: então vamos pegar uma que Deus é Deus, independente do que está acontecendo na sua vida, se você acredita ou não. Você e ele é nada, e ele e você é maioria sempre, em qualquer situação. E a gente começa sempre com um versículo bíblico. E o versículo bíblico hoje, galera, ele está em Atos, tá? Ele está em Atos, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte, Atos 13, 22, diz o seguinte, deixa eu achar, acho que eu vou começar a usar óculos, hein? É uma passagem bíblica do apóstolo Paulo dando testemunho dele lá na cidade de Antioquia. Diz o seguinte: e tendo tirado a este, né, tirou o rei, né, o Saul na época, e tendo tirado este, levou-lhes o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ó, Deus falando, né, sobre Davi, que Davi tinha sido escolhido. E essa é uma boa pergunta para você que está aqui nessa live e às vezes está aqui todo dia há 3 anos já. Você é uma pessoa ensinável? É uma pergunta que eu quero fazer para você agora. Você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa obediente? Deixa eu dizer para você, Davi, eu já falei aqui várias vezes de Davi, tem algumas pessoas que eu gosto de falar muito, tá? Eu falo muito de Davi, eu falo muito de Salomão, eu falo muito de Josué, eu falo muito de José do Egito, porque eu acho que são personagens que me ensinam muito. O Edson aprende muito com ele. Davi é uma das pessoas que tem o maior destaque na Bíblia, sabia?
a trajetória dele, como ele começou ali, né, cuidando às vezes de ovelhas e criou, na verdade, feitos heróicos, como chegou ali a ser o rei ali da região. Muitos talentos que Davi tinha, né? Davi, além de guerreiro, era músico, era salmista, e o melhor de tudo, segundo a Bíblia, ele era um homem segundo o coração de Deus. Antes de Davi, quem estava lá reinando era um cara chamado Saul, né? Que tinha sido escolhido por Deus também, só que Saul começou tomando decisões erradas. E às vezes a gente também toma decisões erradas, às vezes a gente se acha que a gente é o bambambam, o ego sobe e a gente começa a cair. Então deixa eu fazer um pedido para você, e isso me ensina muito e espero que ensine para você também. Às vezes Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida e às vezes a gente não prospera. Por quê? Responsabilidade nossa. Ou a gente aprende e não pratica bastante, depois não ensina para os outros. Uma das características mais importantes que Davi tinha, e que eu e você devemos ter, é que ele tinha um coração que agradava a Deus, tinha um coração quebrantado. O meu convite para você nessa manhã de hoje, essa manhã é única, essa data de hoje não vai repetir mais, né? Davi não era perfeito, né? Davi pisou na bola. Davi teve um caso com a mulher de Urias. Davi, cara, era tão Davi ele era bonzinho, mas era malvado. Ele mandou Urias, um guerreiro dele, ir para frente do exército só para morrer primeiro. Para morrer, para ele pegar a mulher, para pegar a mulher do Urias. Olha o que Davi fez, né? Ele cometeu muitos erros, só que ele tinha uma vantagem. Davi, ele errava, mas ele arrependia e não reincidia mais naqueles erros. Ele fazia outros erros. Então, para você que está aqui nessa manhã, não é que a gente não vai errar, a gente vai continuar errando sempre. Eu imagino que Matus, aí, com mais de 50 anos, continua errando, mas o importante é a gente não continuar nos mesmos erros, né? Às vezes o orgulho, a teimosia impede com que eu e você podamos chegar mais próximo de Deus. Você sabia que pessoas que têm um coração ensinável, um coração puro, né? Mesmo que cometam erros, rapidamente elas se arrependem e estão prontas para aprender e para mudar? Então, toda vez que Deus percebe isso no nosso coração, que a gente é ensinável, que a gente tem um coração sensível, sabe o que ele faz? Ele trabalha ali, ele nos perdoa, ele faz com que a gente aprenda a lição para que a gente se torne uma pessoa melhor. Então, só para ir finalizando essa primeira parte da nossa live, na vida a gente está sujeito a cometer erros. Eu e você, o tempo todo. Quando a gente permite que esse processo dos nossos erros sirvam para aprendizagem e para amadurecimento. Então, se você não está errando mais, é porque você não está tentando coisa nova, né? O problema não é o problema não está em a gente ouvir Deus, né? O problema é a gente não ouvir Deus e permanecer no engano, né? Às vezes a gente tem feito escolhas erradas e o que Deus espera de mim e de você é que a gente tenha um coração humilde, um coração quebrantado. E eu vou finalizar dizendo para você o seguinte, que a gente precisa ser humilde, a gente precisa reconhecer os nossos erros, a gente precisa ser inteligente para aprender com eles e a gente precisa ser sábio para corrigi-los. Eu estou entusiasmadíssimo demais. 7h06. Já mete o dedo nesse aviãozinho que essa live hoje vai bombar. Hoje é a nossa live de número 1076. Eu já estou com papel, caneta, porque hoje a gente tem literalmente uma lenda da Herbalife aqui na nossa live. E a gente começa sempre com uma frase do dia, né? E essa frase do dia, ela ensina muito para mim, espero que ensine para você. A frase do dia diz o seguinte: amar ao próximo se torna mais fácil quando se ama a si mesmo. Amar ao próximo se torna mais fácil quando se ama a si mesmo. Se você... Tem gente que fala assim, eu amo o meu próximo, mas ele nem ama ele mesmo. Como que alguém pode ajudar os outros se não está nem se ajudando, né? Então, ou seja, um dos mandamentos é amar ao próximo como te ama a si mesmo. Se você não se ama, dificilmente você vai conseguir ajudar o próximo. Então, começa a se valorizar. Você tem valor demais. Às vezes você valoriza os outros, aplaude os outros, mas não está se aplaudindo. Se tem alguém que merece reconhecimento, é você. Se você chegou até aqui, é porque você tem seus méritos, tá? Tem defeitos? Tem, assim como eu, estamos assim de defeitos. Mas você tem seus méritos, você tem suas qualidades.
porque hoje nós temos aqui ele que é membro da equipe de presidente da Herbalife, um dos próximos 15K, Matusalém de Carvalho. Tá voltando aqui na nossa live pela terceira vez. Matusa, muito obrigado, meu irmão. Eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser muito abençoada, vai trazer muito conteúdo. Nós vamos nos divertir, porque esse negócio tem que fazer de forma gostosa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já começa falando quem era Matusalém, maiores insatisfações quando a Herbalife apareceu na sua vida, meu irmão Matusalém. Bom dia, bom dia, bom dia. Antes de mais nada, eu quero saber, você que lê a Bíblia todo dia aí, Matusalém era pai ou filho de alguém na Bíblia? Matusalém é pai de Diogo, de... Como chama a menina? Esqueci. Hein? É de Diogo Tiago e a outra... Tatiana. Né? E Tatiana. Tá. Esse é Matusalém. Oh, Matusalém é o cara que viveu 900 anos. É brincadeira, bicho. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vai aí que eu vou te falar de quem é Matusalém. Tá é pai ou filho? Tá, antes disso eu quero só agradecer. Bom dia a todos, agradecer a todo mundo aí que vai participar dessa live. Obrigado, Wellington. Deixa eu pegar uma caneta aqui, peraí. Pode falar, Matusalém. Tá, vamos, eu quero pedir a todos que pensam bem lá no pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul está precisando de ajuda e a Herbalife está ajudando. Você sabe que o povo da maçonaria do Brasil todo está ajudando o Wellington lá, só que o Espírito Santo está mandando muita grana para lá. Eu estou mandando grana, não estou mandando produtos, não, grana, né? O pessoal comprar lá e tal. Então, vamos agora, esse momento é um momento triste no nosso Brasil, a gente está precisando de ajudar o povo lá, né? Mas eu quero agradecer muito ao povo todo aí. Agora, é o seguinte, a insatisfação, Wellington, é o seguinte, porque você sabe que as pessoas antigas que estão nessa live aí conhecem a nossa história, que hoje nós vemos rodando esse Brasil todinho aí, então todo mundo conhece a nossa história. E a gente, antes da Herbalife, nós éramos empresários no ramo de material de construção, uma vida organizada, mas quando conhecemos a Herbalife, a gente estava totalmente falido, né? Eu tenho 28 anos de Herbalife, eu entrei na Herbalife com 46 anos de idade, né? E a gente estava totalmente falido, devendo mais de 300 mil dólares, né? E sem dinheiro, sem crédito, sem nome sujo, né? E perspectiva nenhuma de vida, né? A nossa vida antes de Herbalife nós estávamos atravessando fases muito ruins na nossa vida. E aí a Herbalife apareceu na nossa vida. A gente não acreditava, não queria fazer Herbalife, né? Mas depende muito da pessoa, como a pessoa te convida e a credibilidade de quem te convida também, né? Que Sim. Foi o meu sobrinho, o Newton Chiqueto, hoje é 20K e tal. E ele era bem sucedido. E ele, quando me convidou, eu nem acreditei, mas eu fui mais por ele. E lá eu enxerguei o que era Herbalife. Quando eu vi o plano de marca, falei, com essa empresa, se for verdade isso tudo, nós vamos pagar nossas dívidas com essa empresa. O meu sonho era só pagar a dívida. Entendeu? Matusa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Apareceu essa pergunta aqui agora, tá? Eu preciso fazer para você. Quando o Newton te chamou para a Herbalife, ele já estava há quanto tempo na Herbalife? O Newton, ele foi chamado para a Herbalife no 22 de dezembro de 95. Certo. Ele enrolou o mês de dezembro e não foi. Aí foi a Belo Horizonte, quando voltou, foi enrolando. Aí praticamente ele começou o negócio em janeiro. Certo. Aí em fevereiro, aí ele veio, aí ele pegou e viu que a Genoveva precisava de usar os produtos. Aí quando foi ele falando com a gente nos negócios, e quando foi 8 de fevereiro de 96, entrei. Foi um mês. Beleza. Galera, sabe por que eu fiz essa pergunta pro Matusalém agora? Porque muita gente acha que você só deve chamar os outros para entrar na Herbalife quando você tiver resultado, quando você estiver ganhando dinheiro, quando você estiver bem sucedido. Não, o Newton não tinha resultado bem dizer nenhum ainda. Estava começando o negócio e ele já chamou alguém
Então, deixa eu dizer para você que está aqui nessa live agora, independente do seu resultado, convide as pessoas para conhecer a oportunidade. Ô, Matuza, deixa eu te pedir um favor. Você consegue pegar a sua cadeira e puxar ela para trás um pouquinho? Porque tá aparecendo só sua testa assim, ó. Aí, Matuza, agora aparece você todo. Beleza. O telefone pode ficar lá que a gente está te ouvindo bem. Beleza. Então, galera, não precisa esperar que você tenha resultados grandiosos para você poder começar a convidar alguém. Matuza, se a gente pudesse pegar agora aquele cara lá, empresário falido, com dificuldades, com problemas, comparado hoje com a Herbalife, maiores conquistas que a Herbalife trouxe para você, se você continuasse lá, você não teria. Ué, mesmo, né, quando a gente era bem sucedido, né, a gente não tinha tempo nem liberdade nenhuma, né, entendeu? Porque, na verdade, quando eu conheci a Herbalife, eu já tinha 22 anos de casado, mais a Genovel, e a gente nunca tirou férias, nós nunca viajamos, nós não conhecíamos nenhum país internacional, nós nunca tínhamos saído do Brasil, a gente não conhecia nem o Brasil, não conhecia nada, né? Então, e eu acho que se a gente continuasse lá, não sei se a gente conhecia nada, a gente conhecia aqui só a cidade. Então, depois de Herbalife, hoje a gente tem tempo, né? A gente tem tempo para a família, a gente tem tempo com os netos, a gente curte os netos, a gente viaja muito, a gente já conhece hoje mais de 20 países depois de Herbalife, a gente tem liberdade para escolher onde morar, né? Hoje eu moro aqui de frente para o mar, num apartamento de 200 metros quadrados, só eu e Genoveva, cara. Tô até pensando em mudar, porque tem hora que eu perco ela aqui dentro de casa, sabe? Entendeu? Então, hoje a gente tem liberdade de morar, fazer o que quer. A gente. Eu nunca fui aquele cara assim, de ficar preocupado com carro importado, com isso. Eu ando até de bicicleta hoje, se precisar, mas eu tenho meu carro, tenho um carro bom, né? Então, a gente faz o que quer hoje, viaja quando quer, a hora que quer. Dia primeiro agora eu saí, fui lá em Minas Gerais, eu fiquei um dia só, voltei no dia, andei 1.000 e poucos quilômetros e tal. Então, hoje eu tenho meu filho que mora em São Paulo e tenho meu filho que mora em Minas. Então, a gente não para mais, né? Entendeu? A vida é essa. Galera, hoje nós temos aqui na nossa live ele que é membro da equipe de presidente da Herbalife, 28 anos de experiência nesse negócio, entrou na Herbalife já quase aos 50 anos, então deixa eu dizer para você, a gente vai ter muito conteúdo aqui hoje de alguém que não só faz e continua fazendo o negócio da Herbalife cada dia de forma mais profissional. Então mete o dedo no aviãozinho aí, coloca a gente para dentro, que eu tenho certeza que a gente vai ter muito conteúdo aqui hoje. Matuza, só para te responder que você me perguntou e aí na hora você estava falando, só para você saber da história bíblica, tá? Matusalém, ele era filho de Enoque, ele era pai de Lameque e ele era avô de Noé. Anotou? A história bíblica, Matusalém viveu 969 anos. Foi um dos caras mais, que a Bíblia fala, que relata que o cara que mais viveu. Né? Então, para quem não sabe, a história de Matusalém, que não é esse Matusalém, mas o Matusalém da Bíblia, filho de Enoque, pai de Lameque e avô de Noé. Aquele Noé da arca lá. Beleza? Sim. Matusalém. Essa live aqui também, ela também é instrutiva. Traz conhecimentos gerais também. Mete o dedo no aviãozinho aí, galera, que eu estou entusiasmado. Matusalém, se você pudesse pegar e falar para a gente, ó, qual foi o pior momento que você viveu depois que já estava dentro da Herbalife e como superou? Rapaz, são tantos. Não. Calma. Não. A gente vai falar só de um, eu sei. Ó, primeiro foi os desafios, né? Superar a falta de credibilidade, né, Wellington? Que quando a gente fale, chegar ao ponto que chegou, a gente perde a credibilidade, né? Então, rejeição da própria família, né? Nós éramos em 10 irmãos, né? Havia um monte de irmão também. Então, rejeição da família com o negócio, muitas limitações por causa do meu 4º ano primário, que eu não saí dele até hoje, né?
Então, eu tinha muita dificuldade, né? Você sabe, você é um cara que é engenheiro, né? Sim. Você é engenheiro. Então, o cara que estuda tem estudo e tal, ele tem facilidade de entender as coisas. Então, eu tinha que meter o peito de qualquer maneira, naquele jeitão meu, né? Eu sempre fui muito falante, né? Entendeu? Mas eu sofria muito com com família, né? Porque a gente pensava, porra, minha família podia me apoiar, não, meus irmãos, tudo, rapaz. Eu era uma pessoa que eu entrei na Herbalife, mas eu continuei lá no comércio mesmo falido, né? Que eu não podia deixar de qualquer maneira, que eu tinha muita coisa para resolver. E às vezes, naquele tempo, tinha cheque. As pessoas compravam muito e davam cheque. Pô, bicho, eu pedi um irmão meu para trocar um cheque para mim, eles não trocavam, porque eles achavam que eu estava falido, não ia pagar. Aí eu tinha que procurar estranho. Então, foi muita coisa que deixava a gente triste. Mas como eu não tem nada que faz eu ficar triste, nada me abala, eu posso estar. Como é que se diz? Eu vou falar uma besteira que eu posso estar mijado, mas eu falo que estou molhado, e eu não quero nem saber, cara, entendeu? Então, aí eu fui passando por cima e eu, graças a Deus, tem a Genoveva que sempre me apoiou muito, né? Ela é um pouco mais lapidada, né? E aí foi. Então, é os desafios da vida, né? É isso aí. Né? Galera, deixa eu aproveitar, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você está vivendo agora, tá? Eu não sei qual a sua dificuldade no casamento, nas finanças, na saúde, mas ninguém precisa saber do seu problema. Contar o seu problema para quem não vai resolver não adianta nada. Ô, Hector, que horas que eu conto o meu problema? Na hora que você tiver superado. Quando você tiver superado o seu problema, essa hora é a hora de você contar ele para os outros para poder inspirar os outros, tá? E tem gente que fica choramingando o tempo todo, tá passando uma gripinha e começa a contar e espalhar para todo mundo, em vez de contagiar, fica contaminando os outros. Então, fala uma coisa, ninguém precisa saber dos seus problemas, você precisa resolver. Se tem alguém que pode ajudar, você pede ajuda, mas a maioria das pessoas não vão te ajudar no seu problema, então comece a assumir a responsabilidade. Beleza? Matusalém, o que você precisa... Vou aproveitar esse gancho aí, porque, na verdade, cara, ninguém, a gente tava falido, tava quebrado e tal, mas ninguém sabia. Eu andava bem arrumado, Genoveva sempre bem arrumada, ninguém sabia se eu tinha luz cortada, se eu tava passando necessidade e tal. Não sabia que eu tava com contas encerrada, não sabia de ninguém. Eu não contava para ninguém meus problemas. Só eu e ela que sofriam os nossos problemas. Então, é isso aí que você falou. Ninguém. Se você falar para alguém que você está com sua luz atrasada, as pessoas fogem de perto de você. Sai de perto de você. Então, esteja sempre rindo, sorrindo e entusiasmado, que eu quero ver. Ninguém vai falar que você está com problema. Não mostre os seus problemas para ninguém. Ninguém. Não importa quem é a pessoa. Entendeu? Além, se você pudesse falar uma coisa só que você teve que abrir mão para chegar onde você chegou e ter sucesso, qual foi? O Hélio, muitas coisas, mas devido minhas limitações, entendeu? Eu procurava, né? Procurava aprender. Na verdade, é o seguinte, cara, eu tive que fugir daquelas pessoas que não faziam Herbalife, que não queria saber de Herbalife. Eu tive que abrir mão de amigos, abrir mão de muita coisa. Então eu tinha que aprender, né? Eu tinha que deixar de ir para meus lazer, minhas festas, abrir mão de um aniversário de filho, abrir mão de neto, de aniversário de neto. Ó, teve uma sobrinha minha que casou e queria que eu mais a Bela fosse padrinhos, mas era no dia de uma extravagância. Eu não podia. Eu falei, não, não posso. Aí todo mundo metia o pau na Herbalife. Por quê? Porque eu não pude ser padrinho da minha sobrinha, tá certo? E aí eu tive que abrir mão,
Porque eu tinha que estar em todos os treinamentos. Eu não abria mão dos treinamentos, dos STS. Por quê? Por causa das minhas dificuldades que eu tinha de não saber ler muitas coisas, isso aqui e tal, eu tinha que estar onde? Nos treinamentos para aprender, entendeu? Não importava as festas lá para mim. Então, eu tinha abri mão de lazer, de festa. E, então, todos os treinamentos eu tinha que estar. Nunca deixei de comprar meus convites para um STS. Para mim, sempre, qual era meu próximo evento, era o que eu mais promovia. Então, nós não importávamos qual era a distância, a gente tinha que estar, porque no nosso início, a gente saía daqui de Vitória para ir a Belo Horizonte, 2, 3 vezes por mês, entendeu? E de Vitória a Belo Horizonte é 500 e poucos quilômetros, estrada de curva ruim, entendeu? Era muito ruim. Então, a gente tinha que ir 2, 3 vezes por mês a Belo Horizonte. Então, às vezes, eu deixava de pagar uma luz para sobrar o dinheiro para mim comprar os convites, para comprar os pacotes do convite. Não tinha distância para nós. Então, nós tínhamos que abrir mão de amigos, de festa, de família, de tudo para estar num evento. Tanto que a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que juntar o dinheiro todos os dias, de todas as vendas, porque a gente ainda não tinha cheque que dava para tudo, então a gente tinha que vender e separar um pouquinho de dinheiro para quê? Para os eventos, né? Tanto que você vê que no nosso início, com 40 dias, a Verva teve que ir aonde? Numa extravagância, aonde? Em Caracas, na Venezuela. Cara, a gente não tinha nenhum centavo, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, não tinha nada. Ainda bem que quando a gente quer, aquilo que eu falo, eu bato assim na cabeça e bato no coração. Quando aqui quer, você dá um jeito e aparece as oportunidades. Foi quando aí a Verva teve que... A irmã dela, graças a Deus, foi ela fala que é um anjo da vida dela na época, né? Emprestou o cartão, pagou em 18 vezes uma passagem para ir a Caracas, na Venezuela, e lá e foi com R$ 40 na carteira e uma lata de shake. E falaram naquela época que os produtos nossos alimentavam, era substituir a refeição. Eu falei, então, pelo menos almoçar e jantar, ou almoço e janta shake, né? E foi para lá com a lata de shake na bolsa e R$ 40. Pronto. De lá, cara, foi a melhor coisa que ela fez na vida dela no nosso início, certo? Porque não dava para os dois. Então foi ela, que ela mais estudada, mas aquilo ela vai pegar mais. Cara, quando ela voltou de lá, a mulher voltou maluca. Bem, nós vamos ficar ricos com esse negócio, não sei o quê. Eu conheci o presidente fundador, o Mark Hill, eu vi a dimensão dessa empresa, tinha um monte de gente. Ela ficou besta porque o hotel que eles puseram lá, falaram, não precisava nem de botar gente nesse hotel tão caro, não sei para quê. Então, depois, com o tempo, vai entendendo por que Mark Hill sempre bota a gente no melhor, né? Porque nós temos o direito de estar no melhor, entendeu? Nós precisamos de conhecer as coisas boas, que a Herbalife mostra pra gente, mostrou nesse mundo todo. Então, quando ela voltou de lá, voltou maluca, falou que nós íamos ficar ricos, isso, aquilo e tal. Eu falei, já que você está falando, palavra tem poder, e nós vamos mesmo, vamos ficar ricos mesmo. E graças a Deus ajudou demais. Então, é igual nós vamos ter agora, o mês que vem, a extravagância de Bogotá. Ninguém pode deixar de ir, cara, nessa extravagância. Verdade. Porque, não tenho dinheiro. Cara, se você não tem dinheiro, é aí que você precisa de ir mesmo. Se vira e vai. Entendeu? Porque é lá que a pessoa que quer realmente chegar um dia um nível de presidente, crescer na Herbalife, é lá na extravagância de Bogotá, é que ela vai enxergar tudo isso. Então, não deixe de estar lá em Bogotá e não perca nenhum evento, porque é de evento em evento é que a gente cresce desse negócio, é de evento em evento é que a gente cresce os nossos royalties. Lógico que você tem que estar levando pessoas, porque o nosso negócio é um negócio de gente. Então, você precisa... A primeira coisa que eu aprendi na minha vida é aprender a entender de gente, né? Porque
sem gente a gente não cresce nesse negócio, sem gente a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente precisa de estar com gente. Você fica muito feliz quando você chega dentro de um STF, você chega ali, tem 30, 40, 50, 100 pessoas minhas ali dentro da sala. Cara, você sente o herói, certo? Verdade. Hoje em dia, às vezes eu falo assim, as pessoas falam, você é presidente, você não precisa ir no evento. Preciso sim, porque eu tenho um compromisso com a companhia, eu não consigo, você entrou na minha veia, entendeu? Eu não consigo ficar sem evento. O mês passado eu fui em 2 STS, o daqui de Vitória, e fui lá no da Gladys, lá em Campinas, entendeu? Então, aonde eu tô, eu vou para um evento, porque o evento faz parte da minha vida. Eu tenho compromisso comigo com o evento, tenho compromisso com a Herbalife e tenho compromisso com o povo que está lá. Eles precisam de conhecer o Matusalém, Verdade. conhecer a história do Matusalém. Porque se eu fiz, gente, qualquer um faz esse negócio. É só querer e ter vontade e persistência. Você não sai desse negócio que você vai virar presidente. Verdade. Entendeu? Galera, hoje a gente está aqui com membro da equipe de presidentes da Herbalife. E a história do Matusalém, para mim, toda a vida me inspirou, tá? Matusalém é uma pessoa sem estudo, uma pessoa que estava endividada, já entrou na Herbalife com quase 50 anos. Você sabia que aí fora na rua, que eu estou olhando aqui agora, eu moro até no bairro Nobre, mas eu imagino que aqui fora tá cheio de gente com esse perfil, 50 anos, com problema de dificuldade financeira e sem estudo, ou que até tem estudo, mas que está vivendo uma situação ruim, está numa má situação. É uma pessoa boa, mas está vivendo uma má situação. Então, ou seja, você tem que usar essa história do Matusalém para contagiar alguém aí fora que está precisando. Você pode ser luz na vida de alguém, mas você precisa falar com as pessoas sobre a oportunidade, manda assistir essa live gravada. Galera, é sério, a gente pode mudar a vida das pessoas. O Newton mudou a vida do Matusalém. E eu e você, nós temos essa missão de mudar a vida das pessoas. Matusa, vamos lá. O mundo da Herbalife tem mudado, né? Inclusive, na terça-feira agora, cara, o Márcio Viana falou aqui que você era o cara mais entusiasmado, estava lá no Cruzeiro. Você só estava se divertindo, maior festa. Mas vamos falar uma coisinha aqui. A Herbalife mudou nos últimos anos, né? Isso diferente de quando eu e você entramos há mais de 20 anos atrás. Como que Matusalém se adaptou a essa Herbalife nova de fazer lives aqui, de tecnologia? Como você adaptou? Assim como era no início, né? Então a gente tinha que aprender, né? No início, né? A gente não perde a essência, não, né? O uso e viste e fala, isso aí a gente não vai perder nunca, né? Tá certo? Então, a gente começou no início, como eu tive que aprender, eu sabia que eu tinha que prospectar isso, aquilo e tal. O mundo hoje é diferente, realmente e tal, né? A gente ainda viaja muito, a gente aprende com os jovens de hoje em dia, né? Porque também eu tenho 74 anos, mas eu não me vejo com essa idade. Eu ainda vejo eu menino jogando bola, eu me vejo menino, cara. Eu não sei, eu participo muito com a garotada. Eu vou aqui, às vezes, para as festas aqui, e eu junto muito. Lá mesmo no navio, aquela meninada toda junta comigo. Nós vamos para boate junto, gostinho junto e tal. E hoje, com essa tecnologia nova, o que tem? Eu uso muito meu filho, meu neto. Eu tenho meu neto, que hoje é ele que toma conta dos meus negócios, né? Ele administra meus negócios. Lá, o meu espaço lá, tem minha filha. Eu nem não vou, ele aqui. Ele toma conta de estoque, ele administra tudo. E sobre o Instagram, essas coisas assim que eu sou ruim de mexer, eles fazem para mim. Entendeu? Então, hoje a gente paga para fazer, né? Entendeu? E com isso você vai também aprendendo, né? Porque você pagar para fazer uma coisa também que você não sabe, não é assim. Você tem que ter pelo menos 1%, 2% de aprendizado, e que você vai entender e entra no ritmo, não para, né? Entendeu? Então, a gente aprende de qualquer maneira, não para não. A gente, como é que se diz? Eu sou daquele tempo. Veio uma moda, eu tenho que entender daquela moda. Mesmo que eu não use aquela moda,
Ah, é a boca de sino. Bom, se a boca de sino ficar boa para mim, eu vou usar. A pantalona, se ficar boa para mim, eu vou usar. Mas eu tenho que saber Verdade. como é que funciona e tal, tudo, né? Entendeu? Então, assim, adapta tudo, rapaz. A gente tem que, primeiro, ficar perto de quem sabe. Porque quando você tá. Eu aprendi uma coisa. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, por que dois ouvidos e uma boca? Porque, às vezes é melhor você ouvir muito mais do que falar. Então, quando eu estou perto de você, você fala para desgramar, você não fecha a boca. Então eu fico quietinho porque eu só vou te ouvir, porque você hoje é o cara mais entusiasmado desse Brasil aí, cara, que manda abraço, todo mundo te quer. Então, onde você está, eu estou perto ouvindo. Então eu calo Obrigado. e vou só aprendendo, entendeu? O Márcio Viana, que fez a live anteontem, Terça. rapaz, cara, o Márcio Viana, o outro milionário dele, menino, você perto desses caras, perto do Magno, o Magrão, cara, você só tem que ouvir. Eu sou presidente, eles são milionários, cara, eu ouço esses caras, eu fico caladinho perto deles, só para ouvir o que eles estão fazendo. E aí eu aproveito e trago pro meu grupo, né? Entendeu? Tudo bem. Matuza, eu vi você falando dessa trajetória sua e me veio uma pergunta aqui agora. Final de semana agora é Dia das Mães, né? Você e Veva, você e Genoveva, teve algum momento na trajetória de vocês que vocês tiveram que ser assim, tipo pai e mãe para os distribuidores de vocês? Poxa, até hoje ainda tem, entendeu? Eu tenho distribuidor. Eu tenho um distribuidor, Hector, lá em Portugal. Ele é um negão, quase 2 metros de altura, entendeu? E ele fala, paizão, eu falo, rapaz, eu não tenho fio preto, não, rapaz. É sacanagem. Mas ele fala, você é meu pai. Eu tenho uns 4 que me chamam e falam que eu sou o pai deles, entendeu? Fala que eles não tiveram pai, né? Então eles me consideram como pai. Então, quando chega dia dos pais, cara, você não tem noção. É tanta mensagem e tal. E eu sou meio sei lá, eu sou ruim de responder, eu sou tá muito emotivo também, né? Eu choro à toa também, aí quando eu ouço as mensagens dele, aí eu acabo chorando também, então é coisa de pai mesmo, cara, entendeu? E a gente tem isso, né? Tá certo? Eu e a Veva então é a mãezona do grupo, né? Certo? Então, eu já sou mais, como é que é? Mais Cas- seco, mais durão, Casca né? dura, casca Catadura. grossa. Entendeu? Enquanto ela é aquela laranja lima, bonitinha, eu sou a laranja Bahia. Galera, hoje a gente está aqui com o membro da equipe de presidente. Manda Matusalém de Carvalho, mete o dedo no aviãozinho aí, vai. 150 pessoas, 7h36. Tem tanta coisa para a gente poder falar com o Matusalém. Se você quiser fazer perguntas para o Matusalém, tem uma interrogação embaixo. Você pode fazer a pergunta, ela aparece para mim e eu faço a pergunta para ele. Porque às vezes você escreve nos comentários e a gente não vê. Matusalém, me diz uma coisa, é o seguinte. Na semana passada, na quinta-feira, eu queria que o Matusalém fosse o VIP da live, tá? Aí ele falou comigo, eu já tenho um compromisso, eu vou estar viajando. E a pergunta é o seguinte: hoje, cara, no dia de hoje, diferente daquela época quando nós começamos, né? As pessoas hoje têm preguiça de entrar no treinamento online. As pessoas têm preguiça de entrar aqui na live. E você continua viajando e fazendo eventos. Qual que é a importância de um evento presencial? O evento presencial, para mim, né? Para mim, é onde a pessoa. Cara, você sentir, eu pegar em você é uma coisa, eu ouvir você é outra coisa. Então, o presencial, para mim, é onde a pessoa, acho que presta mais atenção, aonde a pessoa aprende mais. O presencial, para mim, eu não consigo ficar sem presencial, entendeu? É, a live é gostosa? É. A gente aprende? Aprende. Mas às vezes até distrai a pessoa, dá a oportunidade.
eu vou ouvir ela mais tarde, porque ela tá gravada aí e tal, isso aqui e tal. E o presencial não, você tem que estar lá, né? É onde realmente você ouve as coisas de cara a cara com as pessoas, os testemunhos, você interage mais, entendeu? Com as pessoas. Os testemunhos ali presencial, você é diferente, sabe? Entendeu? Você me vê eu presencial e me vê eu aqui, eu sou mais bonito presencial. Muito mais, muito mais. Entendeu? Então, cara, bicho, eu, lógico que eu ouço todos os dias. Ontem eu estava na HOM de ontem à noite, certo? Ontem foi o VIP, foi o Delorto, né? Tava lá alguns presidentes e tal. E a Priscila Forte é a menina espetacular, ela direcionando ali e tal. É muito bom. Mas, ó, presencial igual nós vamos ter o nosso RTS agora, no dia 19, com o Fábio Fujihara. Nós vamos ter um treinamento com ele no sábado. Nós vamos ter uma festa aqui com ele no sábado. Vamos fazer um churrasco com ele aqui no sábado. Presencial o trem, entendeu? Então, pois nós ia fazer até aqui no meu prédio, no salão de festa aqui, que aqui cabe 300 pessoas, aí dá para fazer uma festa boa. Mas como estava ocupado, aí vamos fazer em outro lugar. Mas, então, o presencial não tem, não tem. Você ali, você toma seu refrigerante, você toma sua cervejinha. O evento presencial é uma coisa. O online, para mim, é outra coisa, entendeu? Mas são todos bons. Todo. Quem não pode ir no presencial, vai no coisa. Mas eu convido muita gente para ir no presencial. O presencial acho que é mais forte até para você recrutar a pessoa. Entendeu? Eu Você cria acredito. engajamento, cria integração, as pessoas se identificam, né? Para fazer reconhecimento presencial é fundamental. Matusalém, me A diga uma coisa, energia é cara. outra, né? A energia ali é outra, né, cara? Entendeu? É diferente a energia do presencial, né, Wellington? E a gente que viaja esse Brasil aí todo, depois da pandemia, os eventos, como é que se diz? Então, uns eventos que a gente não está viajando muito, porque os próprios eventos não estão assim, em condições de ficar levando VIP de longe, as coisas assim e tal, que as coisas estão muito caras, as passagens hoje em dia, né? Também, né? Então, mas mesmo assim a gente viaja muito, cara. A gente não para, não, né? Matusalém, a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas falam assim, mas eu não entendo de tecnologia, eu não tenho tais talentos, tais habilidades, né? Me diz uma coisa, a gente sabe que qualquer pessoa, há 28 anos atrás, no dia de hoje, daqui a 10, 20, daqui a 50 anos, fazer as coisas básicas da Herbalife e duplicáveis, né? Porque tem gente que faz muito bem um negócio, mas não consegue duplicar. E esse negócio nosso não é um negócio que funciona, mas é um negócio que se duplica. Que dica que você nos dá para no dia a dia uma pessoa normal, sem muitas habilidades, fazer clientes? Fazer Clientes. cliente. Ué, o cliente você precisa estar aquela pessoa sempre entusiasmada, né? Sempre positiva, com bom astral, você estar bem vestido, estar usando o produto, porque quando você usa, você fica forte, né? Então, eu faço cliente, eu sou vendedor, né, cara? Entendeu? E então, cliente para mim chegou perto de mim, qualquer coisa que ele falar, se falar, der uma oportunidade para entrar no produto, eu entro. Se ele der a oportunidade para mim entrar no negócio, eu entro. Quando eu estou falando do produto, eu falo do produto. Então, lá no espaço, todas as vezes que eu chego lá no espaço, que eu vejo aquele monte de gente, aí eu já pego logo um hype drink. Cara, só por eu pegar o hype drink, todo mundo pede hype drink. Então, e aí, eu tenho muita facilidade de vender produto fechado. O shape conto mesmo. As pessoas, meus amigos, que estão com a gordurinha do lado assim, rapaz, olha aqui para mim como é que eu tô. Cara, eu tô usando esse produto novo que a Herbalife lançou aqui agora e tal.
Então, aí cada um compra e tal. Cara, todo shape que eu compro vende rapidinho, entendeu? Então eu tenho que comprar muito. Porque. Então eu faço o cliente, cara, numa facilidade que você não tem noção, entendeu? Agora, quem acompanha é Genoveva, eu sou ruim de acompanhar. Eu vendo, Igual aqui em casa, igual aqui em casa. eu vendo e ela acompanha, entendeu? E aí, como é que tá fulano e tal? Quando eu encontro com um cara, rapaz, aí eu dou aquele show. Rapaz, você tá diferente, cara. O que que aconteceu com você? Porra, é aquele negócio que você me falou, cara. Eu usei e tô bem. Lá na maçonaria, então, rapaz, eu tenho uns 3 irmãos lá, rapaz. Os caras não ficam sem os produtos, não, bicho. É direto. Então, aonde eu tô falando, entendeu, Wes? Eu não perdi aquele essência do início, não. Porque no início, se eu estivesse dentro do boteco, eu falava de Herbalife. Eu estava num funeral, eu falava de Herbalife. Aonde eu estava? Ué? E o boto no peito, entendeu? Eu falava de Herbalife em qualquer lugar, como eu falo hoje. Então eu não perco a oportunidade. Aonde eu estou, eu falo. Aí as pessoas falam, mas será que esse trem funciona? Eu falei, não sei, comigo funciona. Eu estou há 28 anos. Olha aqui, você aguenta fazer isso aqui que eu faço? Baixo, levanta e tal. Entendeu? E aí, ó, lá no navio mesmo, nós chegamos agora esses dias, né? Os meninos lá, os presidentes, lá na boate, vamos baixar aí. Baixava todo mundo aí, mas ninguém aguentava ficar comigo, cara. Então, o meu entusiasmo e tal, tudo ajuda muito, né? A minha maneira de ser ajuda muito a vender, né? Entendeu? Então, não paramos, não. Galera, o Matusalém falou aí agora de bottom, né? E eu vejo algumas pessoas falando, né? E que evoluiu, o mundo evoluiu, e que agora usar bottom não é tão importante. Cara, eu nunca deixo de usar meu bottom, né? E aí as pessoas, cada um faz de um jeito, cada um tem a sua filosofia de negócio. A minha, eu quero fazer propaganda do meu negócio. Se bottom não fosse importante, a marca não fosse importante, eu acho que a Apple não colocaria mais a maçãzinha nos seus equipamentos, né? Eu acho que a Ford, a Fiat, a Audi não colocaria a placa do carro deles mais no carro deles. E só que a gente tem a vantagem de poder fazer propaganda do nosso negócio em qualquer lugar. Ou você está usando o bottom, ou você está usando a camisa adesivada Herbalife. É sério, galera. Você precisa entender esse negócio. Se no dia que você assumir a responsabilidade do seu negócio, e nós temos a vantagem de qualquer lugar do mundo onde a gente está, a gente poder desenvolver esse negócio, fazer a nossa propaganda, mostrar o nosso marketing, mostrar quem nós somos, a gente vai crescer muito. Então, não fica escutando para quem não tem resultado, não fica escutando para quem às vezes está achar que o mundo tem mudado, mas as coisas básicas essas não vão mudar muito, não vão mudar nunca. Usar produto, vestir o bottom, falar com as pessoas, isso é por toda a vida, daqui a 10, 20, 30, 50 anos isso vai funcionar, né? Então fica essa dica para você aí, beleza? Ué, Além, aqui, isso diga. aí que você está falando, você vê, meu carro é adesivado, entendeu? E você vê que hoje em dia as pessoas falam, e a Herbalife? Como é que está a Herbalife no mercado? Porque antigamente todo mundo adesivava. Hoje as pessoas não estão adesivando, estão deixando de vender produto, estão deixando de fazer negócio. Por quê? Por falta. Porque, gente, por que essas empresas grandes, como você disse aí, tá lá panfletando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá propaganda na televisão e tal? Por quê? Porque o negócio, o caminho, o carro de frente nosso, é a propaganda. Sim. Então, cara, porque eu vendo muito produto por causa do meu carro. Meu carro tem o adesivo e tem meu telefone, tá certo? Então, as pessoas hoje estão com vergonha. Eu não vejo ninguém usando um bottom, tá muito difícil. Então, nós precisamos de aparecer mais, mostrar mais a nossa empresa no mundo. Entendeu? As pessoas pararam com isso. Então, o bottom ajuda você a vender, o carro adesivado ajuda você a vender. Então, cara, nós precisamos de mostrar para o povo aí fora. Tem muita gente procurando um espaço, procurando a Herbalife, mas não vê, porque muitas pessoas ficam procurando um carro na rua.
adesivado, procurando uma pessoa de bota, e hoje você não vê, está muito difícil. Então, vamos voltar a usar bota, vamos adesivar os carros. Você vê que na minha época eu tinha um Corcel, cara, quebrado, maçado a traseira, que eu não tinha dinheiro para consertar. Mas aí veio o adesivo que vinha dentro do kit da Herbalife. Eu colei na traseira do meu carro. Cara, até hoje eu rodo para esse Brasil, mostro o meu carro, como eu comecei a Herbalife e mostro hoje como a gente está hoje. Entendeu? Tem o início e tem nós hoje. Entendeu? Então, aquele carro que ninguém dava valor para aquele carro. Eu chegava nos eventos com aquele carro, eu era o primeiro a chegar, porque eu sempre fui o primeiro a chegar nos eventos. Então, eu botava meu carro na frente. E teve uma vez que eles falaram: tira seu carro que o Pedro vai chegar com a Mercedes dele. Eu, ignorante, besta, que hoje eu não faria isso. Falei, não, eu cheguei cedo, não vou tirar meu carro, não. Ele bote pra lá, entendeu? Mas hoje eu tiraria para ele mostrar a Mercedes dele, sabe? Entendeu? Então, cara, é tanta coisa, tanta história nessa vida, né? Então, é assim, né? Então, não importa, você tem uma moto, adesivo, você tem uma bicicleta, adesivo, tem um... Ah, eu não vou adesivar não, porque meu carro é um Unozinho. Cara, você tem que adesivar o que você tem hoje. Porque amanhã você vai adesivar uma Ferrari, uma Mercedes, você vai adesivar o que você quiser depois. Mas começa primeiro com a bicicleta, não importa. Você tem que começar com o que tem. O que pode, o que tem. Depois as coisas vão chegando. Eu me lembro quando o Noam foi para São Paulo, cara. Ele chegou lá quebrado numa pindaíba danada, e tal, Guete ainda, o Noam. Certo? Chegou lá e foi na Mercedes, de terno e tal, e foi lá fazer um test drive e tal. Aí o cara falou: você vai levar essa agora? Não, não, mas depois eu venho buscar ela. E depois de uns anos ele foi lá e pegou a Mercedes. Mas naquele momento ele não tinha condições, mas a cabeça dele já estava. Então, como o Mark Rios falava, faça tudo hoje como se fosse amanhã. Tudo. Você pode tudo. Hoje você não tem condições de comprar, mas você está trabalhando para comprar amanhã. Pronto. Esse é o nosso negócio, né? Verdade. Matuza, vamos lá. A gente está chegando no final da live, mas eu quero fazer mais algumas perguntas a você. Que dica que você nos dá no dia a dia? Como você faz para tentar recrutar pessoas? Ué, eu falo muito do negócio, né? Todas as pessoas que eu converso, eu falo na oportunidade. Porque as pessoas não sabem nada. Essa semana mesmo, na segunda-feira, eu estava lá na maçonaria, e aí eu vi. Você primeiro tem que olhar como é que está a pessoa, né? Ver qual é o ritmo de vida dela. Então tinha lá uma cunhada, que é a esposa de um irmão lá, e ela fazendo a nossa janta lá, né? E eu vi o jeito dela, uma aparência bem bonita e tal, tal. E aí eu conversei com ela: cunhada, você já viu falar na Herbalife? Ah, muito tempo atrás e tal, tal. Não, não, mas a Herbalife hoje, a Herbalife hoje é outra, não é a de 28 anos atrás, não. Hoje é outra Herbalife. Você já viu? Você sabe que lá você pode ter uma oportunidade disso, disso, disso e tal, explicando ela os pontos onde ela pode chegar e tal. Ela pode ter uma qualidade de vida que às vezes ela pode não precisar de estar ali fazendo aquele jantar para ganhar um dinheirinho, não ir trabalhar na feira lá para ganhar um dinheirinho e tal. Você pode ir lá, você vai ter um dia só que você vai passar comigo lá. Você vai lá para você ver a oportunidade que você tem e tal. Eu levo ela para o evento, sabe? Entendeu? E normalmente eu mostro primeiro, porque eu ainda sou daquele tempo do guardanapo, sabe, Wellington? Eu ficar fazendo ali os desenhozinhos, né? Uma bolinha aqui, mais três embaixo, mais tal e tal. Então, eu mostro a oportunidade fácil para as pessoas em qualquer lugar que eu estou, certo? Para recrutar as pessoas. Porque eu gosto muito de fazer distribuidor. Eu gosto de recrutar. Eu acho que eu fico assim, cara, preocupado que a oportunidade que eu tive, e eu fico assim, querendo emprestar meus olhos para as pessoas enxergar. E aquilo, você sabe que às horas dá vontade
vontade até de brigar com a pessoa por ela não estar enxergando, Mas cara. o Eric Ouro ensinou pra gente que a gente tem que ter paciência. É, você viu ele falando, né? Paciência. Aprenda a ouvir as pessoas. Não é isso que o Eric falou? Sim. Ouve tudo o que ele tem para falar com você e depois você tira as conclusões de que ele te falou, o que serve, o que não serve. É por aí. O Eric falou muito isso, né? Eu entendi, certo? Então, hoje você tem que ouvir, fala com as pessoas. E outra coisa, é sempre perguntando às pessoas. Nunca respondendo a nada para ela. Pergunta. Tudo que ela fala, você faz uma pergunta em cima. Faz uma pergunta em cima para ver onde vai chegar. Então, é por aí, cara. Show, show. Galerinha, já aproveitar antes de eu fazer a última pergunta para o Matusalém, convidar todo mundo para a live de amanhã. Eu estou pensando aqui agora, a gente podia fazer uma live amanhã. Aquela live de amanhã é uma live diferente. Lembra que a gente ouve depoimentos. Amanhã nós vamos fazer uma live, eu vou procurar alguma coisa na Bíblia sobre mães. O que a gente pode aprender com uma mãe? Uma mãe é cuidadora? Uma mãe é atenciosa? Uma mãe tem hora que briga? Uma hora mãe conforta? E a gente precisa fazer isso aqui na Herbalife. Aqui na Herbalife, na verdade, nós somos pais e mães de clientes e pais e mães de distribuidores. Então, na live de amanhã, eu queria ouvir o máximo de mães, umas 5 ou 6 mães que participam das lives geralmente aqui e que poderiam dar o depoimento amanhã na live. Como é que as lives têm te ajudado a ser uma melhor profissional? Como que como que as lives têm te ajudado a ser uma melhor mãe no seu dia a dia? Então já fica aí o convite para quem é mãe que participa da live. Amanhã você dá o seu depoimento. Se você puder me mandar um direct no Instagram falando, ó, eu quero dar o meu depoimento amanhã, pelo menos já tem certeza de quem vai dar depoimento para não ficar procurando gente aqui na hora da live. Matusa, então amanhã live. Já aproveita e convida o máximo de mães que você puder, que você conhece, clientes, mães, amiga mãe, parente mãe. Então a nossa live de amanhã vai ser focada em mães e o que nós podemos aprender com as mães para ser melhores profissionais, para serem melhores mães, melhores pais. Beleza? Então amanhã, 7 horas da manhã, aqui na live Café com o Presidente. Matusalém, para finalizar, como é que você vê os próximos anos do negócio Herbalife? Ô, Matusalém, calma aí, calma. Antes, você vai para Bogotá, você chega que dia? Eu chego lá no dia 16 de manhã. Às 3 da manhã? De manhã. Não, não tem horário, não. Eu sei que eu vou chegar lá de manhã. O seu voo sai de onde? Sai daqui de Vitória. Mas de Vitória direto para Bogotá? Não. Direto a São Paulo, Bogotá. Eu acho que nós vamos no mesmo voo, Matusa. Tomara, né? Entendeu? O meu voo sai, se eu não me engano, 10 da noite, ou acho que é 10 da noite de São Paulo, e chega em Bogotá 3h55 da manhã. Pois é. Eu vou chegar. Eu não vi horário direitinho, não, mas eu acho que é por aí também. Capaz da gente ir junto, então, uai. Domingo, dia 16, já estamos em Bogotá e vamos fazer turnos EBS lá em Bogotá. Matusalém, como é que você vê os próximos 10 anos do negócio Herbalife? A Herbalife, você vê, né? Quando a gente entrou na Herbalife, a Herbalife ela tinha 16 anos de mundo, né? A Herbalife faturava 1 bilhão por ano e tal, né? E aí você vê o crescimento. E Mark Hill chegava no pau. Não, que nós vamos chegar a 5 bilhões. Você vê que diminuiu, nem acreditava. Como? Como nós vamos chegar? Não, nós vamos chegar, acredita em mim e tal. Ó, você vê, hoje a fatura mais de 5 bilhões, né? Cara, e a Herbalife, cada dia que passa, ela surpreende. É a empresa que mais cresce no mundo em nutrição, em negócio. É a empresa que mais cresce no mundo. Então, com essas tecnologias, com o que eles estão mostrando e a maneira como o povo está enxergando agora, os próprios distribuidores estão enxergando a Herbalife, principalmente o Brasil. Cara, eu tô aqui me perguntando, porque eu vou chegar lá também, tá? Junto. Os próximos 10 anos vai ser os melhores anos da Herbalife no mundo.
principalmente no Brasil. O brasileiro que está começando hoje e os que já estão aí, aproveite, não faça pergunta, não faça dificuldade de estar nos locais de Herbalife, porque Herbalife vai ser explosão mundial. Não tenho dúvida disso, entendeu? Então, cara, ó, vamos falar com mais pessoas, vamos mostrar para as pessoas, porque ninguém conhece Herbalife. Ninguém. Herbalife está no momento que a gente precisa de mostrar para as pessoas. Então, vamos ao bote para as pessoas. Nós somos os espelhos das pessoas, Verdade. gente. Então, a gente precisa de botar pessoa nesse negócio, porque nós vamos mudar a vida financeira, a vida saúde das pessoas. Nós vamos mudar esse mundo. Nós vamos mudar esse mundo. Herbalife vai mudar o mundo. Comigo ou semigo, ela vai em qualquer lugar e vai crescer no mundo todo. Não tenha dúvida. Então, eu prefiro que ela vai comigo. Verdade. Certo? Patusa, muito obrigado, cara. Obrigado pela live, obrigado pela entrega, obrigado pelo conteúdo. Eu me diverti muito aqui hoje, anotei pra caramba aqui. Que Deus te abençoe grandemente e nos encontramos em Bogotá. Obrigado a todos mesmo que nessa live esteve. E olha, eu estou aqui à disposição. O que precisar, nós estamos juntos. O meu telefone aí, gente, toca o dia todo e eu atendo direto. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, Ed, pela confiança. Obrigado aí a todo mundo. Obrigado. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.